Onde entra a minha pergunta de você que viu esse Dream Team que você fala, que você estudou, que você olhava o pessoal do STF e você falava, caraca, mano, olha esses caras. Só tem um daquela época. Entendeu? Então, tipo assim, hoje. como você vê hoje essa composição? Porque é uma coisa que eu quero deixar muito claro, que às vezes a gente tem... Hoje a gente tá com os nervos à flor da pele. O STF é super necessário. Todo o rito que a gente segue hoje, ele é super necessário. O que diferencia é quem está naquele momento. Eu faço um paralelo, você me corrige se eu estiver errado, talvez burro, que seria tipo de um ônibus. De um ônibus. O ônibus é necessário para que você leve as pessoas do ponto A ao ponto B. A questão é, quem é o motorista no volante? Então, como você vê hoje essa composição? Você vê, né? Não pode dirigir um ônibus bêbado, que é crime, agora um país. Eu vou te falar. Bom, eu gostei dessa comparação, mas eu acho que a pergunta é a mesma de antes. Daquela composição de quando eu entrei na faculdade de Direito, só tem um ministro lá, que é o Gilmar Mendes. Dos 11, que você olhava, falava, nossa, esses caras são os caras, só tem o Gilmar Mendes. Tem dois aspectos que são muito importantes quando a gente vai fazer essa lamentação da atual composição. A primeira que é a menos importante, depois eu vou para a mais importante. A primeira é, o que é uma instituição? Instituição são, vamos dizer em palavras simples, órgãos, são poderes, são formas de administração pública, são centros de administração pública específica que cuidam de determinado monopólio do Estado. Qual é o grande monopólio do Estado? É o monopólio da violência, da força. Certo. A gente só vive em civilização porque a gente abdica do uso da violência e entrega ao Estado. Então o Estado vai fazer o uso da violência através da polícia e através da justiça. E isso é muito sério. Você não pode entregar na mão de qualquer um. E quando você faz parte de uma instituição, porque o ser humano, a pessoa, abriu mão para entregar para o Estado, que é uma instituição em si, é a maior instituição acima das instituições que nele estão, uma das instituições mais importantes depois do próprio Estado é o Judiciário. E uma instituição, porque ela é legitimada pela entrega do uso do monopólio da violência por todas as pessoas, ela tem que estar acima das pessoas. Eu não vou entregar o monopólio da violência para uma pessoa, porque esta pessoa, ela é tão humana quanto eu, tão passível de cometer erros quanto eu, então vai para uma instituição. Então as pessoas que compõem a instituição, elas perderam a noção de que a instituição ela está acima das animosidades do ser humano. Ela não pode entrar na pilha da polarização, Lula-Bolsonaro. Jamais o ministro pode virar e falar nós vencemos o bolsonarismo. E do direito e esquerda? Também não, porque o direito é o direito que garante a direita e a esquerda. Se o direito vai para a esquerda, ele aniquila a direita e não é mais direito. Se ele vai para a direita, aniquila a esquerda e não é mais direito. Então, o direito existe e tem que estar acima das paixões, das ideologias, para que as ideologias possam existir. Senão não há democracia. Então a instituição ela não pode se contaminar com as paixões do povo. E naquela época, até porque não existia internet, não existia processo digital, ninguém sabia o que estava acontecendo, isso era um ponto negativo. Né? Porque muita coisa acontecia de ruim e a gente nunca sabia. Mas os ministros não saíam dando entrevista, os ministros não faziam campanha, os ministros não se contaminavam com uma vida normal, porque ninguém é obrigado a ser ministro. Grandes juristas brasileiros negaram ser ministro do STF. Por exemplo. Porque você abdica de muita coisa. Exato. A pessoa tem que ter consciência. É uma responsabilidade imensa. Então, os antigos, que são esses medalhões que eu falei do Largo São Francisco, eles têm uma devoção ao direito tão grande, igual a que eu tenho. E eles entendem que estar no STF, ninguém é obrigado a estar no STF, estar no STF implica em você abrir mão de opiniões pessoais em público.
Porque você tem que estar acima do humano. Você não pode lidar com... Você não pode ser fofoqueiro. Você não pode ser candinha. Popularmente, você não pode levar pro coração. Não. Você pode até levar pra você, mas você nunca pode demonstrar isso. É o mínimo. Para as pessoas entenderem É o de um jeito mínimo. mais fácil, Pavinato, eu posso dizer que um ministro hoje do STF, ele seria como se fosse um juiz de um jogo de vôlei, onde de um lado você tem direita, do outro você tem esquerda, e você não pode falar do cabelo nem de um lado nem do outro, nem da camiseta que o outro tá usando, nem da opinião de um dos lados, desde que eles joguem o jogo conforme as regras. Exato. O cara tá ali pra guardar as regras e não Exato. a opinião pessoal que Exato. eu achei você orelhudo, eu achei você narigudo. Exato. Mas hoje na realidade, eles estão mais pro juiz Margarida, Uhum. querendo chamar mais atenção que o jogador. Então, naquela época, eles se davam ao respeito. Eles entendiam o papel da instituição. A instituição não é humana. Eu sou um humano que faz parte da instituição e eu escolhi estar aqui. Portanto, eu tenho que abdicar de certas coisas da minha humanidade porque eu estou julgando a vida das pessoas, a liberdade das pessoas. Eu estou acima das outras pessoas e por isso que eu não posso. Às vezes Me dá acima o do luxo. próprio legislativo, a gente tá vendo isso com a maconha Exatamente. agora. E A maconha. então isso era bonito. Depois que começou a rede social, transmitir sessão pela TV, o efeito Joaquim Barbosa de ser reconhecido como o herói nacional, porque primeiro veio o Joaquim Barbosa, depois o Moro, e depois a merda ficou liberada. Né? Eu já fiz várias É. mesas com advogados que disseram que o grande problema é que a gente estava tão ruim em relação à justiça no Brasil, já ouvi também sobre o Joaquim Barbosa, em que o pessoal falou assim, o grande erro foi as pessoas, a população em si, transformar algumas pessoas em heróis. Exato. Do tipo fazer aquele boneco do Moro, ou do tipo compartilhar muito, falar só como se o STF fosse só o Joaquim Barbosa, como se, tipo, entre aspas, só ele estivesse trabalhando. Porque ele Isso começou foi um a erro. falar demais. Uhum. Ele começou a dar ele desceu para as paixões humanas. E quando ele desceu para as paixões humanas, ele já violentou a instituição. Aí chegamos no momento que hoje quase todos os ministros lá desceram para a condição humana. Que dizem que isso até aumentou o tempo de voto. Eu já ouvi isso também nas bancadas que eu fiz, que isso aumentou o tempo de voto. Exatamente. Porque se a gente tivesse hoje 11 Moreiras Alves na Constituição, no STF, nada disso estaria acontecendo. Uhum. Ele é uma pessoa realmente muito séria. O cara, ele traduziu o Digesto é a compilação dos grandes sábios do direito que aconteceu por volta do século VI. Ele traduziu do latim o Digesto inteiro para o português. É um gênio. O cara é um gênio. E eles se davam ao respeito. Ao lado disso, que depois com a rede social, com esse fenômeno do ministro, ele descer a condição humana e violentar de morte o conceito da instituição como algo supra-humano, Uhum. a gente tem o fato de que o Lula ele enterrou o único critério que se pede a um ministro do STF. Notável saber jurídico.